Olá, gente, tudo bem? Então nós vamos para a nossa última aula, infelizmente, né? Gostei muito de apresentar esse curso, de produzir esse curso, espero que vocês também tenham gostado. Essa aula super especial que é para pensar sociologia e medicina. Você que vai prestar medicina, né? É importante que você tenha conhecimento da importância da sociologia para pensar, então, políticas públicas, inclusive, quando a gente pensa, né, na medicina familiar, essa medicina preventiva, a importância dos conhecimentos de humanidades, inclusive, né, para execução desse trabalho, tá bom? Gente, como eu disse para vocês, a sociologia é uma ferramenta de análise da realidade, como tal, é importante também para áreas do conhecimento como a medicina. A gente tem aqui um gráfico produzido pelo G1, né, com dados do DataSul, Censo 2010 e Medida-SP, que mostra, né, o impacto do coronavírus, né, índice de mortes, por faixa de renda. Então, a gente observa aqui, né, que as pessoas mais pobres, elas foram, né, têm sido e provavelmente serão, estou gravando na época da pandemia, né, as mais afetadas pela Covid-19. Aí como a gente pode entender isso? Lembra que eu falei do problema social favela? Lembra que eu falei do problema social desigualdade social? Então, este é um problema que afeta a saúde das pessoas. Então, a pessoa não tem acesso à água, a pessoa não tem saneamento básico, ela não tem condições, então, de ter uma higiene de qualidade, não tem uma habitação de qualidade, né? Tudo isso interfere nas condições de higiene. Ela não tem condições, não é, de comprar um alimento também de qualidade. Muitas das vezes as pessoas não comem bem, pessoas pobres na maioria das vezes, né? Se tem um problema de nutrição, acaba trabalhando bastante e não vivendo uma qualidade de vida boa, né? E isso afeta diretamente. Outra coisa, esse segmento populacional, ele teve uma dificuldade de fazer isolamento, não somente por uma questão de condição de habitação, mas também por uma questão de renda. Por mais que teve, né, auxílio emergencial com muitos problemas, inclusive, né, diga-se de passagem, né, na parte de cadastro, etc., muitas pessoas tiveram problemas, a parte mais pobre da população, ela foi mais exposta, porque ela teve que sair mais, teve que se deslocar mais, né, e tudo isso influenciou. Observem, né, então, essa desigualdade. Então, por exemplo, quando a gente for vamos colocar a gente nem como um sociólogo que trabalha no Ministério da Saúde. For pensar a diminuição dessa mortalidade, a gente tem que analisar por que essas pessoas estão morrendo mais. E os fatores sociais que estão, né, ligados, os fatores externos, vamos pensar aí do Durkheim, tá? Então, a gente pegaria esses dados, observaria por que esse segmento populacional está morrendo mais, e tentaria construir políticas públicas para reduzir. Então, vai aumentar um auxílio para manter essas pessoas em casa, né? Vai colocar, mobilizar agentes de saúde, não sei, o Exército Brasileiro, para fazer uma higienização desses lugares, distribuição de máscaras, são questões para ser levantadas, né? Outra coisa, a gente está vendo aqui IDH, Índice de Desenvolvimento Humano na cidade de São Paulo. IDH está relacionado à expectativa de vida, né? Então as pessoas elas vivem mais nos bairros mais ricos, nos bairros mais pobres, do extremo da cidade, como a gente pode ver, dos extremos, as pessoas vivem menos, tá? Então essas condições sociais elas interferem diretamente na expectativa de vida dessas pessoas, tá? Outra questão, dinâmicas sociais. Para os povos indígenas, a doença nunca é individual, né? Muitos deles acreditam que quando uma pessoa está doente, a tribo toda está doente. Então, para entender isso, como um médico vai para a aldeia, quando um médico vai para uma aldeia, ele precisa entender a antropologia para conseguir se comunicar, entender aquela cultura. Então, a antropologia aí, né, que é uma parte da sociologia, vamos colocar assim, principalmente como é apresentado no ensino médio, ela, como é apresentada no ensino médio, tá, gente? Na faculdade a gente sabe que é diferente, tá? Deixar isso bem claro. Ela ajuda a entender essas dinâmicas culturais. Então, por que aquele povo, né, aquelas pessoas não usam chinelo? Que poderia ajudar a prevenir milhares de doenças, né? Vamos colocar assim. Então, tentar entender essas dinâmicas culturais para se adaptar, para o médico saber como falar. A gente tem a questão também, né, do atendimento humanizado. Então, as pessoas elas querem um bom técnico, uma pessoa que entenda de todos os medicamentos, etc., todos os processos envolvidos, mas ela quer também um olho no olho, né? Ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida de uma maneira integral. Então, por exemplo, né, na medicina mais avançada hoje, discussões tenho relações com muitos médicos.
É a ideia de um atendimento humanizado, um atendimento individualizado, que leve em conta, por exemplo, os diferentes fatores sociais, né, relacionados à qualidade de vida daquela pessoa. Tá bom, gente? Então, a sociologia ela ajuda, né, a medicina de diversas formas. Então, os médicos e pessoas que trabalham no planejamento da saúde utilizam do conhecimento sociológico, seja por parte de estatísticas, né, para entender, né, como se comportam determinadas doenças, né, seja também, né, olhando, por exemplo, para questões culturais, pensando por que tal segmento populacional age de um jeito e não de outro. Tá bom? Outra coisa, esses povos indígenas, né, que eu mencionei, eles têm conhecimentos históricos que são valiosíssimos, inclusive utilizados pela indústria farmacêutica, viu? Eles têm uma medicina própria deles, né, que não pode ser desprezada. Inclusive a indústria farmacêutica é de olhos bem grandes, porque eles têm muitos remédios naturais. Então essas trocas também elas são facilitadas, inclusive, pelo conhecimento antropológico, né, para diminuir essa barreira cultural. Gente, essa foi a nossa pequena aula sobre o tema, tá bom? Obrigado pela sua atenção.